Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Bom, vamos aí para a última live de hoje. Que maravilha! Ai, mas a nossa autora já entrou, gente. Vamos convidar? Peraí. Ai, mas é tão linda essa minha autora, gente! Ela é tão linda! Querida, que bom te rever! Tudo Bom te bem? ver. Tudo bem? Você também é linda. Muitíssimo obrigada! Bom, para quem não conhece ou não sabe, a Cris já esteve aqui no projeto mês passado, se eu não me engano. A gente falou sobre o livro dela, deixa eu até pegar aqui. Ah, não posso pegar que tá segurando o negócio. Tá segurando minha câmera, que ele é pesado. Ai, maravilha! Na última Hum, live que tivemos, a gente falou sobre essa delícia de livro e hoje a gente vai conversar com ela sobre o outro livro que ela publicou. Olha, ai, gente, que capa! Deu até um ciricutico aqui. tá, Olha a né? beleza dessa capa. No Monte dos Pássaros. Meu Deus do céu. Eu fico até emocionada, gente. É de um capricho, é de uma dedicação. E combina com a blusa, gostei. Tudo verde. Combinando tudo, até a água é verde. Eu gosto dessa sintonia. Meu amor, como é que você está? Como é que tem sido aí, desde a nossa última live, para esse novo livro no Monte dos Pássaros? Estou bem aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus. Acredito que o inverno foi embora. Ele estava relutante, mas ele foi embora. Com relação ao trabalho da nossa última, com relação ao nosso encontro, né? Fiquei muito feliz pela minha primeira live, né? E depois tive outras lives. Aí aos poucos eu tô muito tímida, eu vou me soltando e vai dando tudo certo. E a cabeça não para, né, menina? Eu até tento ficar um pouco mais calma, parar de escrever, mas a cabeça não para. Então, tu é escritora, tu sabe, né? Mas eu devagar sempre, a gente vai, né, com tranquilidade. Tô me Mas preparando isso para é bom. Isso é bom, não parar é muito bom. A gente não. escrever, a cabeça, né, se ocupar realmente com o que a gente gosta, no nosso caso é a escrita. Então, isso é muito positivo. Me diz uma coisa, no Monte dos Pássaros, essa beleza de história, essa capa lindíssima que agora você mostrou no físico, é mais bonito ainda. Como é que surgiu essa ideia de criar uma história como no Monte dos Pássaros? Então, Monique, eu estava em meio ao Azrak, né, a coleção Azrak, e são flashes, né? Quem é escritor sabe. Tu pode estar afogado em uma história medieval, se aparecer uma ficção científica, tu para tudo e corre lá para a ficção. E foi uma manhã fria, levantei, aí arrumei o café do meu filho, fui arrumar a cama dele, e eu tenho um cobre-leito feito de passarinhos e voando e beija-flor e flores. Eu olhei para aquilo e deu aquele assim, ó, gente, isso dá um livro. E assim, tu for olhar racionalmente, não dá livro nenhum. Eu fico olhando hoje pro cobre-leite e digo, gente, isso não dá livro nenhum. Mas na hora deu aquele estalo, assim. E eu lembro do meu amigo poeta Mauro Rocha, ele foi ele quem me ajudou muito, como no meu, quando eu iniciei, né? E aí ele me disse assim, ó, Cris, quando tu tiver uma ideia, sai correndo, onde tu tiver, e escreve. Eu não deu outra. Larguei tudo lá no quarto, vim escrevendo o que veio na hora. Aí depois, durante o dia,
Que aí tu te acalma, baixa a adrenalina. Que aí eu pensei, vamos lá, o que é que eu quero escrever? O que eu comecei? Qual foi a primeira coisa que eu escrevi? Eu comecei a escrever na paisagem. Era uma casa, não sei o quê, na beira do mar, não sei o quê. Tinha rocha, tinha pássaro, tinha não sei o quê. E aí eu queria que tivesse os pássaros malucos voando pra lá e pra cá e cantando, gritando. E aí, em cima dessa temática dos pássaros, eu falei, eu quero falar sobre um amor intenso, um amor surreal, um amor impactante, e aí eu quero trazer polêmica, e aí na hora eu vou trazer um amor de uma mulher negra com um homem branco, um racismo, feminicídio, aí um monte de coisa. Aí tu organiza as tuas ideias, aí eu comecei a estudar, entender sobre feminicídio, entender sobre anorexia, bulimia, enfim, tudo que eu queria falar no meu livro, eu fui estudar para entender, para tu ter embasamento. Diante disso, vou ser até meio louco, mas em 5 dias acabei no Monte dos Pássaros. Porque quando tu tá empolgada, tu tá louca. Então, parei tudo em 5 dias e acabei no Monte dos Pássaros. Peraí, tu escreveu no Monte dos Pássaros em 5 dias? Em 5. Pergunte ao meu marido, ele falou assim, já acabou? Eu digo, já acabei. É muito louco. Quando vem a ideia, é igual assim, ó, quando vai embora, tu sabe, cara, nem com reza brava. Não vem ideia, tu fica ali naquele livro. Eu tenho um livro ali que tá ali, ele só me olha. Um de máfia, ele só me olha. Vem escrever, eu digo, não tem ideia. Fica longe. Gente, mas quando é louco, eu te digo, porque o próprio Azrak, Monique, eu escrevi em 3 meses, 3.000 páginas. Ah, você amanhecia? Eu amanhecia. É louco, mas eu amanhecia. Minha mãe dizia, tu vai vir tentar, tá? Já vou. Eu já vou, é 4h30 da manhã no Rio Grande do Sul, -3, -4. E a maluca digitando. É louco, mas tu não consegue sair da frente. Coitado desse marido, gente. Cara, pra acompanhar uma mente assim inquieta. Que isso tem mente inquieta. Desde a Azrak, que quando a gente, né, teve o primeiro contato e etc e tal, eu já tinha ficado muito impressionada com a sua inquietude. É uma inquietude positiva, porque é produtiva, né? Ela não tá ali batendo cabeça na parede. Ela tá produzindo. E isso é muito bom, porque o escritor ele tem que estar em constante movimento. Então vem uma história, tu pega, escreve, vem outra, vem, produz. Cara, que loucura. É impressionante. Agora me diz uma... fala, vai, conclua, desculpa. Não, aí é aquilo que sem problema. Aí é aquilo que eu te falei. Quando eu centralizei todas as ideias, que aí eu decidi, aí tu começa, né? Aí que tu cria uma introdução, enfim. Aí, no meio do caminho, eu já sou bem maluca, eu já quero uma capa. Eu não quero no final, eu quero no meio do caminho. E aí eu escrevi por ti, meu best friend, meu ilustrador, ei, olha aqui, ó, eu tenho um livro aqui, é no Monte dos Pássaros. Aí ele falou assim, ai, amiga, eu não sei desenhar passarinho. Eu digo, criatura, tu não vai desenhar passarinho. Não é de passarinho, meu livro. É um casal. Aí ele manda as ideias. Eu falei, olha, eu quero um casal se beijando, ela é negra, ele é branco, eu quero uns galhos saindo com os pássaros voando dentro dele. Os memes dele do WhatsApp são impagáveis. Ele mandava pra mim, lindo. Como que eu vou fazer isso? Eu digo, não sei, vira. Faz um casal se beijando e uns galhos saindo uns pássaros. E aí, gente, quando ele me mandou, e ele ficou tentando, e a gente tentando. Quando ele acabou, gente, olha esses galhos saindo. Gente. Olha aqui os galhos. Olha os detalhes. Os pássaros formam o coração, né? Sim. Aí, tanto dela quanto dele. Por que eu queria esses galhos? Porque é pra pessoa, quando ela olhar a capa, ela já vai ter a percepção que é algo relacionado com pássaros, com árvore, e o que é. E tu que lê o livro, tu sabe que depois que tu acaba, claro, é um romance de ficção, pende pro lado da fantasia, né? Naquele monte, que ele deixa as pessoas mais vulneráveis à paixão, tudo bem. Mas... é um monte, é naquele monte que as coisas acontecem. É ali que o amor aflora, é ali que as coisas reais da alma afloram. Então eu queria trazer logo o de capa. E aí, lá atrás, eu falei, eu quero eles de mão. Lá atrás. Não, e já vou até te mandar, tem até um livro assim, ele me mandou um de mão lá, que tava saindo umas penas. Eu digo, não, mas não vai ter pena. Tu bota umas mãos, e aí uns pássaros voando. E aí ele fez a mão dela com os pássaros voando. Aí no caso...
Os pássaros que saíram dela e os pássaros que saíram dele. Assim, ó, eu sou apaixonada. O Thiago, assim, ele é fora da realidade. E aí eu já tava com a minha capa, eu fiquei mais empolgada ainda, e aí só corri pro abraço. E aí acabou, chegamos ao romance no Monte dos Pássaros. Agora me diz uma coisa, você falou assim, Monique, eu queria um relacionamento com um homem branco, uma mulher negra. Por que explorar um romance onde tem essa mistura, onde a gente tem uma personagem muito forte, um casal que mostra muitas coisas para o leitor, e em volta disso tudo, foi aquela mensagem que eu te mandei logo no início, né? Cara, terminei de ler o teu livro, fiquei assim, impactada logo no começo, que você não deixa o leitor respirar por causa dos abusos. Então, por que você quis explorar exatamente esses pontos? Foi uma forma de estratégia para você prender o seu leitor? Foi uma mensagem que você queria passar? Por que exatamente isso? Então, Monique, eu acredito que eu quis tocar, sendo ele meu segundo livro, eu quis falar sobre o racismo, porque eu morei na África. E lá o meu filho, ele sofreu o racismo inverso, né? Reverso. Lá, e como ele era branco, ele não foi aceito. Então, e aí eu pude perceber e entender que o racismo não é só do branco ou do negro. O próprio oriental que mora lá, o chinês, tem muito chinês, o próprio branco o chinês sofria racismo dos outros brancos. Então, lá na África, eu pude perceber o quão forte é esse racismo entre nós humanos, porque nós somos humanos, minha gente. Nós somos humanos, independente da cor, a nossa raça é humana. A minha cor não interessa que cor que eu sou, que cor que eu não sou. Interessa que eu sou humana. Então eu quis trazer, como eu vivi lá com eles, eu sou extremamente apaixonada pelos africanos, eu quis trazer uma mulher, tanto é que ela a mãe dela é da África do Sul, né? E ela praticamente nasceu na África do Sul, que eu conto lá que ela é da África do Sul. Eu quis trazer aquele tipo de mulher, porque toda a personalidade dela, eu me inspirei nas mulheres da África, que elas são muito amáveis, elas são aquele tipo de pessoa, entende? Elas são carinhosas, elas são sensíveis, elas são. Então, me inspirei nas mulheres da África que eu conheci e trouxe ela. E aí eu quis trazer esse romance justamente para ter esse choque cultural, principalmente porque ela se relacionou com um homem europeu. E na Europa o racismo é muito pesado, muito pesado. Mesmo a França tendo negros, né? Lá o francês há negros lá, mesmo assim, é muito pesado o racismo lá. Então eu quis trazer um homem da Itália, europeu, tanto é que a família dele não aceita ela, né? A família dele é desprezível, aquele povo lá. Eu consegui descrever um povo desprezível lá. Eu te confesso assim, que toda vez que eu escrevia coisas pesadas, eu tinha que parar e tomar um Dorflex. Toda vez com dor de cabeça. E eu não estava entendendo, e o meu marido perguntava, será que é do bruxismo? Será que não sei o quê? Quando eu acabei o livro, que pararam as dores de cabeça, eu percebi que eu tinha dores de cabeça porque eu estava escrevendo aquilo, eu ficava irritada com aquilo. Eu ficava irada, eu tinha vontade de me avançar no computador e dar nos personagens ali que não existia, mas despertava em mim. Então eu pensei assim, se está despertando em mim essa ira, eu quero que desperte no leitor e ele perceba o quão terrível, essa é a palavra, terrível, o racismo é. Então foi isso que eu acredito que ele é muito duro, mas tu consegue perceber que para ele não interessou a cor dela e nem a cor dele. Para ela não interessou e nem para ele. Porque eles se amaram, foram as almas deles que se amaram. É isso que a gente entende. Pelo menos foi isso que eu tentei passar, que era um amor entre almas. Não teve cor, ele enfrentou tudo. Foram as almas que se encontraram. Então eu quis realmente trazer um casal para mostrar como é um racismo, como seria assim ao vivo e a cores, ali a família dele não aceitando, o marido dela que era branco, né,
que ela casou por, não vou dar spoiler, mas ela acabou casando com ele porque ela foi induzida aquilo ali para proteger o pai, né, entre aspas, e aí ela, bem dizer, ela viveu naquele casamento terrível todo aquele tempo, e quando ela conseguiu sair dali, ela encontrou um homem. E mais uma vez um homem branco, porque ela não associava, não sei se tu percebeu, mas ela não associava o complexo de inferioridade dela à cor do marido. Tanto é que ela falou que encontrou homens, né, na praia, negros, que eram lindos e maravilhosos, mas ela jamais imaginou que eles fossem olhar para ela. Então o complexo da inferioridade dela não era com relação à cor, era com relação a ela. Então eu fiz um mix de coisas bem terríveis e joguei tudo no monte de espaço. E botou no liquidificador. É isso. De uma forma que, né, tentei contornar, mesmo trazendo esse tema muito duro, eu tentei, né, mostrar que o amor deles não era de carne, não era cor, era alma. Eles se amaram. Ponto. Agora, eu tô aqui com a sinopse do teu livro. Eu posso ler para o pessoal se inteirar ainda mais dessa história? Eu vou ler aqui para vocês, gente, um pedaço da sinopse do livro No Monte dos Pássaros, da nossa autora Cristiane Nunes, tá? Isis Violeta, após viver por anos em um relacionamento abusivo e sofrer uma tentativa de feminicídio, decide largar seu marido e partir para outro país. Nesse novo lugar, ela irá em busca de novos horizontes e sentido para sua vida, com suas bagagens emocionais lotadas de dor, mágoa e complexo de inferioridade, busca nesse novo país refrigério e uma cura interior para que, enfim, consiga superar a bulimia e a depressão. É só um pedacinho, gente, para vocês verem o que a autora está trazendo aí para vocês. Esse livro foi publicado quando, Cris? Eu publiquei ele, se eu não me engano, foi mês passado. Será que foi mês passado? Eu publiquei ele junto com o Azrak. Eles foram publicados juntos. Eu trouxe o Azrak, volume 1, e No Monte dos Pássaros junto, porque são duas obras completamente diferentes, né? Tu que tá lendo agora o Azrak, são completamente diferentes. Então, eu quis trazer... Eu, na verdade, já acabei a Azrak, não consegui postar a resenha, tá lá no meu TikTok, e eu não consigo postar no Instagram por causa dessa maratona de lives. Segunda-feira eu já vou passar, mas já está disponível, já tem mais de 100 visualizações lá. Eu já terminei a Azrak, que realmente é uma história diferente. Não, a nossa autora foi de um eixo ao outro, assim, em segundos. Porque eu peguei o livro dela e terminei o livro dela e comecei o outro. Eu falei, será que foi a mesma pessoa que escreveu isso, gente? É muito bom isso. É que o Azrak é surreal, né? O Azrak, eu tô trazendo algo bem chocante. É bem chocante. Os outros são mais tranquilos, assim, né? Mas... Pois é, eu falei, oxe, meu Deus do céu, é a Cris, a autora que falou comigo mês passado? Foi muito bom, gente. Os livros da Cris, eu já li 2, espero ler mais, porque realmente, primeiro, porque a Cris é muito detalhista. Segundo, ela é perfeccionista. E o livro dela, você não tem o que reclamar. Não tem um erro de português. Não tem. A diagramação dos 2 livros são lindíssimos. Ela arrebentou. As capas são... Então, você vê que ela dedica ali toda a energia que ela tem para produzir os livros. E histórias, assim, maravilhosas. Agora, Cris, me diz uma coisa. Esse No Monte dos Pássaros tem quantas páginas no físico? No físico, ele tem, de ajudas aos universitários, 339. 341. 341. Ó, mas ele, vamos mostrar, né? Vamos mostrar. Vou abrir um aqui, ó. Aí agora a pessoa fica até amanhã procurando negócio aqui. Ó, a letra é grande, olha, né?
nós colocamos uns passarinhos ali. Então, a diagramação dele, a letrinha grande, aquele papel, o rapaz da gráfica me fala o nome, eu digo, o papel amarelo aquele. Tu entendeu o que eu quis O dizer? pólen. É o Aí pólen. aí ele fala 1000 nomes, eu digo, ei, é o papelzinho amarelo, aquele mais bonito mesmo, esse aí mesmo. O pólen é melhor, porque É melhor. assim, o branco, ele faz muita transparência, mas o pólen realmente ele é menos cansativo. Mas eu gosto muito do branco, sabia? Eu, na minha próxima publicação, tô pensando seriamente se eu coloco o branco. Mas aí já, Monique, faz como você tá acostumada a fazer, o pólen, porque o branco é um pouco mais desconfortável. Falei, vamos ver, mas eu acho que eu vou pro branco. Vai depender. Me diz Tenta uma uma coisa, coisa. Fala, Cris, desculpa. não, tenta fazer a boneca dele no branco, e aí tu vê se não ficar legal, tu, não, vou fazer no pólen. Porque a boneca É, tá, né, decidir, troca, não troca. sim, verdade. Agora, me diz uma coisa, nesse processo do Monte dos Pássaros de 5 dias escrevendo, o que te desgastou mais durante o processo de escrita desse segundo livro? Principalmente foi a parte. Foram 3 partes, 3 momentos mais difíceis, que eu achei que eu não iria conseguir, que eu não terminaria ele. A primeira é toda a saga dela. Quando ela chega no Canadá, a saga dela, que ela tá saindo da anorexia e aí ela embarca na bulimia. Aquela saga dela, tudo que dava errado na vida dela, ela dava um jeito de botar pra fora. Aquilo é muito difícil. Eu nunca tive nenhum transtorno alimentar. Eu só vivo brigando com a balança, né? Mas transtorno mesmo eu nunca tive. Então eu não sei como que é. Então eu tive que estudar para saber como que é. E escrever é muito doloroso, porque eu li os depoimentos das pacientes e é muito doloroso colocar, porque dentro do banheiro e coloca a escova de dente, ou, enfim, tudo, então, tudo que, em todo tempo ela vem num processo de sofrimento, né, com ele, porque toda vez ele, como ele era psicólogo, o Vincenzo, nosso italiano ali, ele tentava entender o que estava acontecendo com ela, e toda vez que ela ia falar, que tocava em algo, ela voltava pro banheiro. Então foi difícil escrever aquilo, porque a sensação que dá é que é contigo. Tu te sente mal. A segunda parte foi das irmãs dele, foi muito difícil escrever aquilo ali. Eu confesso assim, ó, que eu escrevi depois, eu comecei a escrever, fui buscar meu filho na escola e voltei e eu não continuei. Porque eu tomei remédio para dor da cabeça e a dor voltou. Eu falei, eu não vou continuar, porque eu me irritei com aquele momento muito duro, né, das irmãs ofendendo e tipo, falando horrores para ela. A sensação que tu tem quando tu tá escrevendo que é para você, estão falando para você. E depois a parte quando que o Felipe coloca as mãos nela novamente, aquele processo das judiações, né, naquela ilha lá. Então aquilo ali é bem complicado. E aí quando começa a vir tem coisas assim, tipo, tem coisa bem louca. Tu tá escrevendo, aí do nada tu tá assim, aí vem aquilo tipo assim, daí ele pegou uma chupetinha, colocou na minha boca e me nanou. E quando eu escrevi, eu pensei, cara, esse cara é um psicopata. Tu tá escrevendo e tu tá tendo noção daquilo. Então foram os 3 piores momentos. Os piores momentos foram esses. Ai, gente, olha, já posso adiantar para vocês que é uma leitura muito boa, tá? A Cris, ela tem esse dom de explorar muito bem os assuntos que ela aborda durante a leitura. Mas isso aconteceu em Ajaraque, isso aconteceu no Monte dos Pássaros. O estômago precisa ser um pouquinho forte, assim. Agora, ô Cris, me diz uma coisa, no Monte dos Pássaros, a gente vê durante a leitura o porquê desse nome, porque você tem ali toda uma simbologia, né? Esse lugar, algumas pessoas podem até ver como uma metáfora durante a leitura, mas esse lugar foi inspirado em algum lugar real, ou isso também foi da mera criatividade?
Não existe. Ele foi da minha criatividade. Por quê? Quando eu vi o tal do cobre-leito, eu pensei em um lugar com pássaros. Aí eu já pensei que ela tinha que ir para o Canadá. Aí eu comecei a procurar casas no Canadá, para eu ver toda aquela região. Desci o satélite, comecei a olhar. Aí eu enxerguei uma casa exatamente como eu tinha pensado. E na lateral dessa casa, tinha assim uma colina, uma pequena colina. Eu falei, cara, é isso aí. Só que ali vai ter 1 milhão de árvores, com 1 zilhão de pássaros gritando, todos enlouquecidos. Igual dizia a filha dela para os irmãos, né? Para, ali é o hospício dos pássaros. Gritando. Então, assim, ó, esse monte eu não vi nada parecido. Até procurei monte com os pássaros voando, não encontrei nada assim, desse nível que os pássaros gritassem enlouquecidos e tivessem vários pássaros e fosse um lugar, tipo, é como se fosse um lugar recluso ali, quase mágico, tipo, mais ou menos isso. Então, daquela pequena colina, eu pensei, vai ser ali, isso aqui vai ser grande, vai ser alto, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, o monte não existe. Eu não vi nenhum lugar com um monte de pássaros ou que alguém tenha tido uma história de amor num lugar desse. Eu inventei, olhando pra colina, eu falei, e nessa colina tinham só pinheiros. Eu falei, não vai ter pinheiro não, só pinheiro não, vai ter um monte de árvore. Então, aí na minha cabeça eu criei um lugar maravilhoso, com muitas árvores, enfim, para ser o palco do romance de Violeta e Vincenzo. Sensacional. Pois é, eu já ia até te perguntar sobre isso. Eu queria que você falasse pra gente quem é a Violeta, quem é o Vincenzo, quem é esse casal que explode aí na narrativa. Fala um pouquinho sobre esses personagens pra gente. Tá. Sem dar spoiler, né? Porque aí eu conto todo o livro daqui a pouco. A Violeta, ela é uma mulher... Ela é filha de uma mulher africana com um homem americano. O pai dela é bem de vida, um homem milionário nos Estados Unidos. Ela é uma mulher rica e bem-sucedida. Ela é uma mulher inteligente e bem-sucedida. Só que haverá uma situação na família dela. E aí, para proteger o pai, ela acaba se envolvendo com o Philip, que é um dos funcionários do banco. O pai dela é como se fosse um supergerente de uma grande... como se fosse um grande banco mundial. E o pai dela é o chefão lá, o manda-chuva lá. E aí, o Philip estava lá trabalhando, tentando subir a carreira dele. E ele viu nela, né, o degrau dele. E aí houve uma situação lá e ela acabou se envolvendo com o Philip. Ela era muito jovem, se envolveu. Como ela não tinha experiência, acabou vivendo aquele tempo com ele ali. E aí, só que ela se anulou a vida inteira. Ela era uma mulher inteligente, uma mulher muito bonita, uma mulher rica, bem-sucedida, porque ela acreditou em tudo que ele falou para ela, em todo o tempo de casamento, mais ou menos deu 7 anos, tudo que ele falava para ela acabou acreditando. E ela acabou entrando num processo de depressão e completa inferioridade que para ela conseguir sair disso, não foi simplesmente, ela encontrou um homem ali, foi ali, namorou com ele, curou. Não, o processo de cura dela foi muito lento, né? Foi vagarosamente. E aí essa mulher tenta, né, quando o Felipe tenta há uma tentativa de feminicídio com a vida dela, ela foge dos Estados Unidos, vai para o Canadá e arruma um emprego num banco inferior, mesmo sendo uma mulher, né, extravagantemente poderosa. Ela tentou arrumar um emprego assim, não, eu vou viver aqui quietinha para ver se eu consigo seguir minha vida. E aí ela encontra esse homem, que é o gerente do banco que ela vai trabalhar, mas ela não sabia. E eles se encontram no mercado e começa uma amizade. Mas eles não falam de trabalho, eles não falam de dinheiro, eles não falam de nada. Ele mais tenta entender ela. Pelo jeito dela, ele tenta entender ela. E nesse tempo em que ele tenta entender ela, ele acaba se envolvendo. Porque ele brincou com fogo, não? Ele brincou com fogo, cara. E ele é um homem muito bonito também. Ele é um homem mais velho, um homem bem sucedido. Ele é casado com uma italiana. Só que a esposa dele, há 15 anos, se eu não me engano, no casamento deles, a esposa ficou em Milão porque ela era modelo e ela não quis ir embora com ele. E ele
durante o livro, eu tento mostrar que eles têm há uma crise entre eles, porque ela não o acompanha, só que não é o simples fato dela não acompanhar, ela não o ama. Pelas atitudes dela, ela não o ama. Então, e todo mundo vendo, e só ele não enxergava. E ele só enxergou que ela não amava ele, que ela usava ele, quando ele encontrou uma mulher como a Violeta. Então, ambos foram curados. Ele curou a Violeta com todo o carinho dele, e a Violeta curou ele com todo o carinho dela. Foi uma cura, né, entre eles. Então, foram duas, como eu digo, é um quebra-cabeça, que foi um encaixe perfeito. Tudo que ele sonhava numa mulher, ele encontrou nela. E ela, tudo que ela sonhou no homem, ela encontrou nele. Então, foi isso que eu quis trazer. Duas pessoas sedentas de amor. Ela já não acreditava mais em amor. E ele era fiel, ele sempre foi fiel a vida inteira. Então, ele acreditou. Pô, vou ajudar essa menina e tá tudo bem. Só que não ficou tudo bem. Só que não ficou tudo bem, né? Não trago traição. Eu sou casada, vai fazer 19 anos. Nunca diga nunca, né? Mas a minha protagonista, eles não traíram, né? Porque o casamento dele já não era um casamento. Então ela tinha outros homens e ele estava tentando, remando, o próprio Mohammed, o médico, que ele tenta explicar para ela, que já tentam falar para ele, olha, ela não te quer, ela não te quer. Só que ele estava sempre tentando, ele estava sempre querendo ficar com ela. E aí ele não deixou da mulher, ele não deixou da mulher. O casamento já tinha se desfeito. Então, simplesmente, quando ele só se deu conta que o casamento dele tinha se desfeito quando ele encontrou uma mulher que despertou nele novos sentimentos. E aí que ele parou e refletiu, né? Que realmente o casamento já tinha acabado. Né? Houveram traições, só ele se doava, né? Então, é algo assim então, tanto é que eles só ficam juntos mesmo quando ele termina com a mulher, né? Eu sempre vou tentar trazer isso, porque ninguém gosta de ser traído, ninguém quer ser traído, né? Então eu não vou escrever, posso até escrever algo secundário, traiu e tá. Mas a minha protagonista não vai trair. Dificilmente eu vou trazer uma protagonista que traia, que sabe, que faz que eu pegue o marido da outra. Vai ser difícil, porque eu não gosto disso. Então, não sei se eu vou conseguir escrever uma protagonista que passa o livro inteiro falando sobre isso. Então, por isso que eu trouxe um amor assim. Ele era casado, ela também, tanto é que ele não deu... O marido dela não tinha dado divórcio. Então, teoricamente, eram casados, né? Ele foi casar em Dubai com a outra, mas, teoricamente, eram casados, né? Mas... o casamento não é um papel, o casamento é a unidade. Tem que haver unidade entre o casal. Se não houver a unidade entre o casal, não é casamento, é só um papel, né? Então eu trouxe os dois praticamente separados, perdidos, mortos emocionalmente, e aí se encontrarem aí o fogo da paixão. Igual eu disse pra minha amiga. Exato. Fala. A minha amiga mandou mensagem assim, eu não consigo parar dele no Monte dos Pássaros. Aí eu mandei assim, eles são fofinhos. Aí ela gravou um áudio, fofinhos, eles são do babado. Muito bom. Porque exatamente, a gente está acompanhando a história, a gente está lendo. E de repente, quando isso tudo acontece, gente, quando há esse encontro, essa explosão, exatamente. A gente vê uma paixão ali acontecendo, a gente vê coisas sendo curadas e expostas. Então, assim, é fantástica. A leitura é muito boa. Você pode ler pra gente um trechinho do livro aí pra gente? Pode ser do início, meio, fim, qualquer um que você quiser. O que você preferir. Só para deixar a aguinha na boca aí dos leitores. Tá, eu vou... Se tu quiser ir falando aí, vai falando que eu vou procurar uma parte aqui bem legal. Gente, lembrando que essa entrevista vocês vão poder assistir também pelo Spotify. O Spotify agora disponibiliza lives. Então, corre lá no Do Livro Não Me Livro e já coloca o estrelinha lá para vocês assistirem essa live pelo aplicativo do Spotify, pelo canal do YouTube,
com o mesmo nome do livro Nome Livro. Aproveita, já se inscreve. Anchor e Amazon Music. Então, vai ficar disponível também no meu Instagram, MoniqueMM18. No Instagram da nossa autora, eu vou marcá-la na live aqui, né, na descrição. Então, vocês vão poder segui-la também e acompanhar o trabalho. Foi, Cris? Foi. Tá, vamos lá. Eu vou só dar uma situação lá, e aí ele resolveu uma coisa na casa dela pra ela, e aí ela tá fazendo uma torta de maçã, porque o americano gosta muito da torta de maçã, né? E ela tá fazendo uma torta de maçã, e aí ele sente o cheiro quando ele tá indo embora, dois estranhos ainda, e aí ele chega, né, pra ir embora, e aí ele comenta com ela que aquele cheiro é maravilhoso, aí ela pergunta, aceita um pedaço de torta? Ele respirou fundo, verificou o relógio e olhou para a torta em cima do fogão. Notando, falei em tom nervoso. Ai, puxa vida, já tomei muito do seu tempo. Sua esposa deve estar preocupada. Vamos fazer assim. Eu corto metade e você leva. E juntos a comem. O que você acha? Vincenzo ficou me olhando por um tempo. Aguardando sua resposta, meu coração quase saiu pela boca. Sorrindo, ele respondeu. Vou querer. Mas vou comer com você, disse ele, sentando na banqueta da bancada da cozinha e tirando seus óculos. Ali, Vincenzo já era. Ele não podia ter se preocupado agora. A Pri falou aqui, pegou o boy pela barriga. KKKKK. A minha Brati, essa Pri é a minha Brati. Ai, agora, ô Cris, me diz uma coisa. Livro novo, eu sei que foi de um tempo para outro, foi muito rápido, publicação simultânea e nananã, mas já está com alguma coisa prevista para esse ano que vem? Está sendo produzido? Como é que está a sua próxima publicação? Tá. Agora, no final de outubro agora, estou para ir na Bienal Internacional de Brasília, que vai ser do dia 21 ao dia 30 de outubro, se eu não me engano, 21 ou 30. Estarei lá no dia 26, 27 e 28. Eu estarei no stand da CBL, que é a Academia Brasileira de Letras. Ai, meu Deus. ABL, tá? Não. Academia Brasileira de Academia Cruzeirense de Letras, tá. Porque CBL é outra coisa. É outra coisa, tá. Aí eu estarei lá no stand deles, e aí lá vai ter um dia, eu fui agendada pro dia 27, às 19 horas, onde eu farei o lançamento do Azrak 1, volume 1, só que em meio a esse volume 1 eu vou falar, né, das minhas obras. Então aí lá eu vou levar já o Azrak 2, que já tá aqui, né? Ó, a nossa lista aqui. Ai, gente, eu vou chorar no meio da live. Olha o cenário 2. O Azrak 2. Ah, não, gente. Eu não aguento isso, não. Olha, eu vou logo cobrar ao vivo, porque eu sou dessas. Eu quero esse livro, tá? Tô logo te avisando. Senão eu vou te bloquear em todas as redes. A gente não vai mais fechar parceria. Tá. E aí também junto, o meu carro-chefe será o Azrak 1, mas falarei do Azrak 2, né? Falarei também no Monte dos Pássaros e junto já lançarei também, junto com o Azrak 2, A Mulher dos Olhos Dourados, tá? Não, peraí. Primeiro, quem é a mesma pessoa que faz as tuas capas? É. Me dá o nome agora. Manda o nome agora. Eu te mandei. Ó, aí dentro nós tivemos algo assim, ó. Meu Deus do céu. Esse é muito legal, porque tentarei em cada Azrak lançar um Azrak e um pequeno romance, né? Tipo, primeiro eu lancei Azrak 1 no Mundo dos Pássaros. Peraí, que eu me perdi. Esse aí é o terceiro de Azrak? Não, esse é o segundo do Azrak. Sim, tá? O dos junto olhos. Com o Azrak, eu sempre lançarei um pequeno romance junto. No caso, lancei o Azrak 1 e no Monte dos Pássaros juntos.
São duas obras completamente diferentes. Aí agora lançarei o Azrak 2 e outra obra, que se chama A Mulher dos Olhos Dourados. Tá? E até o final do ano, se eu conseguir pro Natal, eu pretendo lançar o Azrak 3 e um pequeno romance, que se chama Fugindo do Destino. Eu quero saber do que se trata o dos olhos aí que você vai fazer. Tá, esse aqui é em meio à Terceira Guerra Mundial. Esse militar... Você quer fazer capa? Não, é show, cara, show. Olha os olhos da menina. Os olhos da menina. Gente, eu vou comprar tudo dessa mulher. Esse aí já tá à venda, não? Final de outubro, a gráfica tá aprontando. Vai dar certo. Aí, o que acontece? Essa mulher, só pra te adiantar. No 1, Monique, eu trouxe o desabrochar da Alice, se tornando Azrak. No 2, eu trago uma Azrak extremamente, extravagantemente poderosa, enlouquecida. O negócio começa... O Ale tá falando aqui, o Azrak 2 está mais eletrizante que o primeiro, Monique, eu não tenho dúvidas. Porque é só aquele treinamento militar e tal. Aqui no 2 ela caça reptiliano, sequestra draconiano. Gente, é muito louco, mata um dragão. O negócio começa esquentado. Entende? Então o negócio começa quente. Então, e aí até o 3 é muito eletrizante. Aí, vou dar um spoilerzinho. No final do 3 há uma volta no tempo. E aí, gente, coitada da Azrak. Aí o 4... Eu quero ler todos os livros da Cris. Eu quero todos, assim. Eu quero ler todos os livros. Olha, vai ser uma live por mês aqui, porque eu quero ler todos os seus livros. Gente, tô boba. E essa mulher, na Terceira Guerra, né? Quem provocou a guerra foi o Irã, porque derrubou os satélites dos Estados Unidos, aí estourou uma guerra. Os inimigos aliados dos Estados Unidos estão afundando o Irã com bombardeio. E aí o exército americano tem que resgatar um médico numa montanha lá. E aí quando o militar chega lá, ele encontra essa mulher aqui, dentro de uma câmara de criogenia, completamente azulada, doente, enfim. E aí, surpreendentemente, os seus olhos são dourados. Algo aconteceu com ela. Foi algo muito louco. E assim, ó, ele não é que ele seja eletrizante, mas ele é algo assim que tu fica... Ai, meu Deus, agora. Porque assim, ó, ele pega ela, daí vê que ela tá em perigo, manda pros beduínos, fica 5 anos com os beduínos, aí eu trago toda aquela cultura dos beduínos, e toma-lhe pau lá com os beduínos. Aí pegam ela, uma das mulheres... dá ela pro sheik do Uzbequistão lá, aí o maluco lá, um depravado maluco, tranca ela num quarto, não satisfeito, vai um príncipe do Egito, sequestra ela, vende num leilão, é muito louco. E assim, ó, ela passa de uma mão pra outra e tu não sabe, meu Deus, agora o que vai acontecer, meu Deus, ai, agora, até que ela vai pra um barco japonês, e aí lá que... Não dá spoiler. Não, aí lá que tu começa, aí que começa a abrir tudo e tu, caraca, aí tu entende. Tu começa a entender por que os olhos são dourados, onde é que ela dá, por que ela não. Entendeu? Então, até o navio, até ela ser mandada pra esse japonês lá, as coisas são meio... o coração tá na boca. Mas no final, eu sempre vou trazer final feliz. Não vou trazer final infeliz, não. Aí me diz, achei meio xoxo. Eu digo, xoxo o quê, criatura? Tu quer que eu traga o casal separando e morrendo? Não. Tem que ficar... Se morreram os dois. Nada de um morrer e o outro ficar e tá pra casar com o outro. Não. Então, mas isso é bem legal. Os olhos dela douradão. Imagina, brilha no escuro. E aí pergunto se ela não é um alienígena. E até um dos militares pergunta, ela não é uma arcturiana, que é uma espécie, né, de alienígena, né? E aí ela, eu sou uma hackturniana. Ela fala hackturniana. E aí é meio comédia também. Tu vai rir. E esse militar é um chato também, um cara chato. Enfim, é bem legal, mas divertido, mas não é tão intenso o casal, né, como no Monte dos Favos, mas é legal. Mas é interessante, é bem legal esse casalzinho assim. O meu marido
No Monte dos Pássaros, ele não tava muito assim, como é que eu digo? Tão surpreendido, porque eu contava pra ele. Daí, quando eu percebi que não podia contar, aí, porque ele revisa pra mim, né? Daí ele tava revisando ali, sabe aquela revisão assim? Aí, na Mulher dos Olhos Dourados, eu não contei. Monique, tu não tem noção, a pessoa. Porque ele queria o que estava acontecendo no livro. Eu digo, agora eu te peguei. Não vou te contar mais, agora eu não conto. Ele fica enlouquecido porque ele quer saber o que vai acontecer. Eu digo, isso é bom. É aí mesmo, que aí tu anda rápido. Eu imagino viver com uma pessoa assim, gente. Enlouquecida. Como que não deve ser viver com uma pessoa assim? Esse marido vai para o céu, gente. Porque imagina. Não, vamos lá. Seu livro, vamos por parte. No Monte dos Pássaros, ele está à venda aonde? No meu site da minha lojinha, que está na minha bio, do meu Instagram. Escritora Cristiane Nunes Oficial, tá? @escritora Cristiane, com no final, Nunes Oficial. Lá na lojinha tem o físico. Essa semana colocaremos na Amazon. Se tudo der certo, colocaremos o e-book na Amazon. Então você pode comprar o físico comigo, me chama no inbox, tem o WhatsApp também na minha bio, e tem a lojinha lá, virtual lá. Mais uma vez falo do correio, né, que quando fizer a compra, se der muito caro, não se preocupe que eu mandarei pelo modo módico, código módico, e aí reduz no máximo para R$22 e eu estou estornando o valor do correio. Então a pessoa às vezes dá R$40 de correio, eu faço o correio, mando o comprovante e mando um Pix de volta com o correio. Então não dá para dizer que não vai ler porque tá muito caro, né? Porque o código módico tá aí para ajudar. Maravilha! Então, ó, gente, nas próximas semanas provavelmente estará no site da Amazon, mas até lá vocês podem correr no site da nossa autora. Eu vou marcar a Cris aqui na live, então não se preocupem, porque vocês vão ter acesso ao Instagram. Aproveita já logo para segui-la e acompanhar. A Srac tá à venda aonde? O Srac, o físico também na lojinha, e o e-book já está disponível na Amazon. Então, na Amazon, o físico e o e-book já estão disponíveis lá. E na semana que vem eu colocar... e o No Monte dos Pássaros também está disponível na Amazon, o físico. Porque tem gente de fora que me pediu, né? Porque pelo meu site eu não consegui colocar o transporte pela FedEx, digamos. Então, na Amazon é mais fácil. A pessoa, tipo, tá lá na Índia, consegue comprar pela Amazon. Então, assim, ó, na Amazon, hoje tem o físico No Monte dos Pássaros e a Srac. E o e-book da Srac, na Amazon. Na minha lojinha, tem todos para vender lá. Tá na pré-venda lá. Ô, Cris, fala de novo, só para fixar aqui, qual é o site da loja? O meu sitezinho da lojinha, eu não vou saber de cabeça, né? Mas aí, pedi aos universitários aí para entrar lá para mim. Não tem problema, depois você me passa, ou então você mesmo pode escrever no comentário da live, porque aí fixa lá o pessoal vê. Não tem problema nenhum, tá? Porque mas de qualquer maneira... pode falar. Quando entrar na bio, aí vai entrar em mim. Aí vai aparecer a bio, aí tem autora, romance... Brasil, aí vai ter o seu WhatsApp e o site. Tu pode clicar ali nele que já vai para a lojinha direto. Lá na lojinha fala um pouquinho sobre mim, fala sobre as minhas obras e as que já estão na pré-venda, que é a Mulher dos Olhos Dourados e o Srac 2, já estão na pré-venda. Porque a gráfica está produzindo. A Mulher dos Olhos Dourados já está na pré-venda. Corre no site da nossa autora, já reserva o seu, porque eu já li 2 livros da Cris e estou assim apaixonada por todo o trabalho, não só gráfico, mas de escrita também. Ela tem aí histórias incríveis. Olha isso, gente, que loucura! Esse ficou. E aí, quando a gente foi produzir ele, até a diagramadora falou: será que não vai ficar muito caro, colorido? Eu falei: eu me recuso a fazer sem os olhos. Me recuso. Aí não ficou caro, não. Surpreendentemente,
Tipo, ficou R$ 1 a mais que esse. A produção, eu digo, não, cara, mete o olho em tudo. Olha que lindo. Primeiro capítulo, você já começa com uma música eletrizante, já entrar no clima, que eu sou assim, cara, tu começa a ler já com a música enlouquecida na sua cabeça. Se o negócio tá pegando fogo, a música é pegando fogo. Se o negócio tá pegando fogo, tipo, de amor, uma música apaixonada. É tipo isso. Lindo. Aí aí eu sou gente. suspeita, né? Porque meus filhos, eu sou apaixonada por eles. O Ale botou aqui, ó. Escritora Cristiane SS Nunes.com.br. Melhor que isso, só mamão com açúcar. Então já corre lá e já adquira. Cris, querida, que delícia, hein? Conversar com você, ver seus trabalhos, ver você em ascensão cada vez mais. Quando você for lá para a feira, para a Bienal, faça reels, faça stories, mostre para a gente como é que está sendo esse encontro, um stand, porque eu pelo menos não vou, e eu adoro quando os autores divulgam Bienal e tal, porque a gente acaba acompanhando. Então não deixe de fazer live se você estiver lá, nem que seja só para mostrar, mas para inteirar a gente também, não só do seu trabalho, mas como dos outros autores também, e a energia que essas feiras produzem, a Bienal, Feira Literária, enfim, que está espalhada no Brasil. Querida, que prazer ter você no meu projeto de novo. Eu quero te agradecer muito, muito pela confiança, pela oportunidade que você me deu mais uma vez em ler o seu livro, em divulgar. Você realmente, esse ano, eu fui surpreendida por ter uma escritora do teu calibre na minha lista de leitura. Obrigada, de verdade. Obrigada. Eu só posso te desejar sucesso, mais do que você já tem. Sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer, tu é uma queridona. Logo que eu comecei o meu Instagram, eu comecei ano passado, tava na revisão, Azrak, voltou 1000 vezes, e eu já comecei a seguir pessoas, aí eu via tuas lives, ficava assim me divertindo, olhando. E aí agora, eu digo, eu tô também participando da live. Aí ontem eu falei pro meu marido assim, não, tem uma escritora famosa. Eu falei, eu vou entrar em contato com aquela famosa lá. Eu vou falar com aquela famosa lá, mostrar meu livro para ela. Enfim, né? É uma alegria muito grande a gente poder se apoiar. É aquilo que eu falei com o Mauro, o pessoal da ACL lá, né? Da Academia Cruzeirense de Letras de Brasília. Eles me abraçaram, eles me aceitaram, eles me acolheram antes de eu chegar, que eu tô indo para Brasília, né? E eles me acolheram antes de eu chegar. Então, estou sendo abraçada por eles, vou ter a oportunidade de ficar lá no stand com eles, né? Com os autores, para demonstrar meu trabalho e prestigiá-los, né? Que terão outros lançamentos lá, né? Da própria academia. Então, e é muito importante a gente se ajudar. Eu, assim, aquilo que eu digo, eu não tenho problema nenhum em rivalidade, eu não sei, aquilo que eu digo, se você escrever um livro, digamos, uma Azrak, não vai ser igual a minha, porque o seu jeito de escrever é diferente, o seu pensamento é diferente, então nós não competimos, nós nos unimos, nós nos encaixamos, nós somos iguais, a gente cada uma tem o seu jeito de falar, o seu jeito de abordar, então eu vejo assim, ó, que eu compartilho, tem menina que eu compartilho, tem gente que não me compartilha, aí tudo bem. Compartilho, se eu vejo um livro legal, vou lá e compartilho, aí o escritor vem e me agradece, porque quando eu acho o livro interessante, de verdade, eu compartilho mesmo, e digo, a gente vai lá e bota uma seta lá apontando pro nome da pessoa, porque a gente tem que se ajudar e tem que se apoiar. Eu não posso querer que você não venda, que ninguém te veja. As pessoas têm que te ver e comprar. E você tem que explodir de sucesso para que eu possa explodir também. Porque aí você explodindo é um efeito cascata. Todos explodiremos. Todos nós explodiremos. Então é isso que as pessoas... O que o escritor tem que entender. Tipo, Augusto Cury, tu pensa que ele se preocupa com alguém? Não se preocupa com ninguém, cara. Ele é mais ele. E ele não dá rasteira em ninguém. Aí o meu marido manda um livro para ele. Eu digo, se eu mandar, ele ainda fala. Porque ele é um cara humilde, ele é um cara que... Ele é mais ele, enfim, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que abraçar, a gente tem que se ajudar. Porque eu não vou conseguir nada tentando te derrubar.
Eu tenho que te ajudar. Isso. Se tu tá caindo, eu te ajudo a levantar, porque eu vou cair, tu vai me ajudar a levantar. E assim a gente segue, né? Nós que queremos viver disso, né? Olha, eu faço das minhas palavras as suas. É exatamente isso. Eu vejo tanta rivalidade, eu trabalho com muitos autores. O grande problema dos autores é o ego, e é aquele ego. Eu costumo dizer que o ego só faz duas coisas na tua vida. Primeiro, não te leva a lugar algum. E segundo, fecha todas as portas que um dia você pode querer abrir. Então, quando eu lido com por lidar com muitos autores, eu vejo muito ego no mercado. Eu, hoje, graças a Deus, posso escolher com quem trabalhar. E o escritor que tem ego grande, egocêntrico, outro dia eu me deparei com uma situação muito desconfortável. Então, assim, todas as minhas portas para uma determinada pessoa foi fechada. E olha que eu sou gente boa pra caramba. E para você me tirar do sério, você precisa ser realmente... Tu é amor, tu é. Então você precisa pisar no meu calo. Então, assim, o ego só faz isso com você. Fecha portas e não te leva a lugar algum. Porque se um dia alguém pedir uma indicação sua para mim, vai ser negativa. Vai ser mais uma porta que vai se fechar. Então... isso que você falou, a ajuda mútua, levantar, ajudar, falar bem, é fundamental. Mas a gente não pode deixar que o ego nos atrapalhe. Então, eu faço das suas palavras as minhas. Ai, como é bom conversar com gente assim, né? Eu adoro, gente. Eu adoro trocar ideia. Cris, meu amor... Vou aguardar, estarei torcendo aqui pelas suas próximas publicações, estarei acompanhando o seu trabalho. Você sabe que mesmo que eu não fale nada, eu estou aqui nos bastidores assistindo todos os meus autores. Então, eu só posso te desejar mais sucesso do que você já tem. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, querida. Te agradeço de coração. É uma alegria estar aqui. E vamos falar todos os meus livros. Minha filha, não vamos parar de conversar, não. Aí, qualquer coisa, eu digo, vamos botar lá no Track 1, vamos falar de novo. Tem algo pra falar, vamos falar. Isso, manda um beijo pro seu marido, que eu acho que ele estava aqui. É o Alê, não é? Que é o teu esposo? É. Ele está aqui comentando. Alê, querido, parabéns por essa esposa magnífica que você tem. Vocês formam uma dupla e tanto. É por isso que está tão certo. E que venha para mim, maravilha, que vocês se divirtam. A ideia é se divertir. Cris, beijo, amor, obrigada. Beijo. Muito obrigada. Beijo a todos, muito obrigada a todos que entraram. Uma boa semana, um bom final de semana, uma boa semana e vida que segue. Vamos escrever. Beijo, obrigada, gente.